de volta com um assunto muito necessário e a gente, assim, às vezes não gosta nem de falar, mas a gente precisa. Com a chegada do calor e o aumento das chuvas, cresce também a presença de animais peçonhentos em áreas urbanas e rurais. Cobras, escorpiões, aranhas e outros animais encontram condições favoráveis para se proliferar nesse período, o que acende um alerta para a população. Para orientar sobre os principais cuidados, como prevenir acidentes e o que fazer em caso de picada, a gente recebe agora a bióloga e servidora da Vigilância Epidemiológica de Chapecó, Richelle Nascimento Fernandes. Richelle, muito obrigada por ter vindo. Bióloga, entende tudo desses bichinhos. Todos eles picam, a gente pode dizer assim ou não? Então, a gente tem uma diferença. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, telespectadores, né? Então, a gente tem uma diferença entre animais peçonhentos e animais venenosos, né? Então, os animais peçonhentos são aqueles animais que eles têm um mecanismo de inoculação, que eles podem injetar o veneno. Cobra? Cobra, aranha, escorpião, abelha, eles têm como injetar o veneno. São os peçonhentos. São os peçonhentos. Mas aí, mordida e picada pode ser ou mais mordida nesse caso? Até pra gente falar certo, né? A gente tem picada, né? Que a gente pode falar com relação às cobras, serpentes, né? E de escorpião. E a gente tem, popularmente falado como mordida, né? Que são as quelíceras das aranhas, que elas injetam também o veneno. E daí a gente tem a diferença dos peçonhentos, que são os que inoculam, então, os que injetam, que eles têm um mecanismo para injetar o veneno, né? E a gente tem os venenosos, que são aqueles que eles precisam ser manipulados. Digamos, a gente tem que apertar ou consumir eles, que seria sapo, a gente tem alguns sapos, né? E peixes, né? Venenosos. Isso, venenosos. Tá. Que eles não têm esse mecanismo de injetar o veneno, eles precisam ser apertados, né? Ou consumidos para Eu acho que nem aprendi isso nas minhas aulas de biologia. Richelle, conta pra gente o que... A gente vai falar mais dos peçonhentos, é isso que são os mais comuns nessa época, né? O que é mais comum em Chapecó? Na nossa região aqui, nosso Grande Oeste, que a gente vem falando aqui. Então, assim, segundo o CIATOX, que é o Centro de Informações, toxicológicas, de assistência toxicológicas, em Santa Catarina, vamos falar primeiro em Santa Catarina, né? A gente teve em 2025, vamos pegar os dados do ano passado, né? Em 2025, a gente teve mais de 6 mil atendimentos envolvendo animais peçonhentos. 6 mil? Isso. Distribuídos em todas as regiões, né, de Santa Catarina. Mas aqui em Chapecó, segundo o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, né, que o acidente animal peçonhento ele é uma doença de notificação compulsória, que tem que ser notificado. A gente tem uma equipe de vigilância epidemiológica muito competente e preocupada com a saúde da população, né? E que em parceria com a vigilância ambiental, que vão atrás para a captura desses animais, ver quais são os animais peçonhentos, as regiões, né, que tem mais essa ocorrência de acidentes, né. Em Chapecó, a gente teve um registro do ano passado de uma média de 165 atendimentos. É bem pouco perto do estado, né? É pouco perto do estado, mas a gente teve algumas ocorrências e a gente tem maior preocupação com ocorrências com crianças e idosos, né? Que são populações vulneráveis, principalmente em casos de escorpiões. A gente, não sei se já posso dar uma adiantadinha nos nossos animais. Pode. Então, os animais que mais frequente que a gente tem na nossa região aqui em Chapecó, né? A gente tem acidentes liderados por aranhas, que daí a gente tem aranha marrom e aranha armadeira, né? Que são as mais perigosas. E outras que só causam reações alérgicas, né? A gente teve, depois das aranhas, a gente tem as abelhas. Teve bastante ocorrência de acidente com abelhas, né? Seguido por serpentes e escorpiões, né? E, por último, a gente tem alguns casos de lagartas urticárias ou lonômias que precisam de soro também. Vamos começar pelas aranhas, então, que, né, as que tem o maior número. Você falou da marrom e da... Isso, a gente tem a marrom, que é a Loxosceles, né? E aí a gente tem a aranha armadeira. A gente teve algumas ocorrências. Tem a grandona e tem a pequenininha. Qual que é qual? A pequenininha é aquela marronzinha. É a mais perigosa? A aranha marrom. Ela é uma das mais perigosas também. Comum, encontradas dentro de casa, né? E a aranha armadeira, ela fica mais em entulhos, ela fica mais em... E ela pode ser grandona? Ela pode ser maiorzinha e ela arma as patinhas, por isso que é a armadeira, né? Quando ela vai reagir, né? Eu sempre mexo com meu filho, né? O João, que digo assim, ó, elas têm mais medo da gente do que a gente tem delas, né? É um mecanismo de defesa delas. Então, elas ficam escondidinhas. É mais um acidente mesmo, né? Isso.
Os acidentes ocorrem, às vezes, por elas acharem que estão sendo agredidas, né? Tá. Elas estão se defendendo, então a gente vai tocar, a gente vai calçar um sapato, elas procuram um abrigo, né? Estão dentro do sapato. Eu sempre conto para os meus amigos e para a equipe da vigilância que eu mesmo já enfiei o sapato na correria e tinha uma aranha dentro do sapato e me picou o pé. Olha então, só. todo mundo da minha família vai lá e sacode o sapato antes de colocar o sapato por causa dessa história, né? Tá, então já tá dando dicas aí, né? Uma dica, De sacudir cuidar bem com o sapato. E cuidar os Isso, cantos também da casa. cortinas, por causa que a gente teve ocorrências de escorpião, onde eles estavam na cortina, no sofá, né? A coberta da cama. Então, a gente sempre fala para não deixar a coberta arrastar no chão, sacudir antes de deitar, principalmente quem mora no interior, né? Os sapatos a gente costuma deixar próximo da porta, né? Ou atrás da porta, ou na saída da porta. Então, antes de calçar eles, né, bater bem os calçados antes de colocar eles, sacudir a roupa, às vezes a gente pega do varal, né, pega em algum lugar e coloca a roupa direto. Tá, só voltando nas aranhas ali, as duas são perigosas? As duas são as mais perigosas. E essas são as maiores ocorrências que a gente tem, são das duas. Tá, eu tava falando aqui até antes de entrar no ar, eu nem sabia que esse assunto ia ter aqui hoje, mas coincidentemente eu encontrei uma cobra na frente da minha casa faz 2 semanas. E um tio meu lá de Navegantes foi picado por uma aranha, ele ficou em estado bem grave, ele já é um idoso. Eles não sabem. O hospital lá, o médico que disse que foi uma aranha, mas ele não faz ideia de quando ele teve contato com a aranha. É comum acontecer isso? É comum, assim, porque às vezes a gente leva uma picada e a gente não sabe se foi se a gente não vê o animal, né? A gente vai falar sobre o que fazer quando ocorrer a picada também. O que acontece, a gente é picado, a gente acha que pode ter sido um mosquito. Porque talvez encostou em algum lugar, então. Isso, e não viu a picada também, talvez só sentiu na hora. Aí depois vai acontecendo a sequência da picada, né? Tá. Escorpião e cobra pode começar a dar náusea, vômito, né? A aranha normalmente já começa a vermelhidão, pode necrosar a pele no local onde ela picou. Tá. E aí causar um quadro mais grave em idosos e crianças. Tá. Né? O que fazer em caso de ser picado, de perceber na hora, né, que teve contato com esses animais? O que a gente deve saber em geral, Fábio? Em geral, independente de ser escorpião, de ser cobra, de ser aranha. Primeira coisa que a gente vai fazer é lavar com água corrente e sabão. E o que a gente não vai fazer, antes de saber o que a gente tem que fazer, a gente não vai cortar, a gente não vai tentar sugar veneno. Coisa de filme, né? Acontece bastante. Né? Tá? E nem aplicar substâncias no local da picada. Só água e sabão? Água e sabão. Depois a gente vai procurar atendimento. A gente vai primeiro tentar identificar o animal, isso é muito importante, né? Em caso de picada de escorpião, de cobra, de aranha, se a gente consegue, claro, a gente não vai pegar a cobra e levar lá no atendimento, não é necessário. A gente vai tirar foto do animal. Tá. E se for tipo uma taturana, né, uma lagarta, a gente pode botar num potinho. Se for uma aranha que a gente matou depois de picar, pode levar num potinho, tá? Porque quanto mais rápido o atendimento e a identificação do animal, a gente vai saber o que fazer, o que usar. Né? O ciatóxico, sim, eu comentei, o ciatóxico, como eu comentei, eles têm uma equipe bem especializada nisso e eles sabem de acordo com a picada, o tempo decorrente da picada, quando eles não sabem qual é o animal, eles solicitam exames primeiro para ver se teve alguma alteração e se é necessário utilizar um soro ou não. Tá. Depois disso, o que acontece? Existe caso o que pode ser mais grave depois de você procurar o atendimento ou se você demorou para procurar o atendimento? Pode levar à morte? Pode. O tempo decorrente da picada até procurar o atendimento, né? Caso de jararaca, que ela é peçonhenta, né? Aí a pessoa procurou atendimento tipo no outro dia, né? E aí o veneno já estava espalhado, já teve uma reação sistêmica no corpo. Aranha acontece bastante, porque até você se dá conta que foi um animal peçonhento que te picou, né? Então esse tempo é mais agravante, principalmente, como eu falei, na população mais vulnerável, né? Que são idosos, são crianças. Então a gente teve casos recentes em São Paulo de crianças que faleceram em decorrente de picada de escorpião amarelo, né? O escorpião amarelo, ele não é tão recorrente na nossa região, mas a gente já tem alguns casos que tenham aparecido o escorpião amarelo. Tá. A gente tem um escorpião de interesse médico, mas a toxina dele não é tão alta quanto a do escorpião amarelo, que é o cerulatus, né? A gente tem um outro tipo. Rochelle, o que fazer mais? Você já citou ali o que a gente deve fazer dentro de casa, com as cortinas, com as cobertas. E a gente sabe muito que precisa manter o nosso ambiente externo também limpo, né? Quais são as principais orientações? Então, o que eu oriento bastante a população é que limpem ao entorno das casas delas. Não deixem mato alto, entulhos, restos de construção, de materiais de construção, né?
Dentro de casa, arreda os móveis, né? Não deixe coberta arrastando no chão. Cuidem as cortinas, sacudam os sapatos, como eu já salientei. Isso tudo ajuda na prevenção do acidente, né? Usar EPIs. Quando vai, vamos fazer uma jardinagem, vamos limpar o pátio, né? Usa luva, usa bota, que é um acidente recorrente nas áreas urbanas. Ou no máximo mexe antes, assim, com isso, uma pazinha para não... dá uma sacudidinha e ela salta na nossa mão, né? Principalmente o escorpião, né? Quando ele é manipulado, assim, é um mecanismo de defesa e aí ele acaba sendo picado por isso, né? Tá certo, Rochelle. Faltou alguma coisa rapidinho pra gente encerrar, que nosso tempo já estourou muito, falei demais? Alguma recomendação que a gente não falou ainda? Então, os animais, eles fazem parte da nossa natureza, né? Então, se a gente tem o conhecimento de como se prevenir e aonde eles habitam, a gente pode coexistir junto com eles. Tá certo. Bióloga, né? Eu sabia que ela ia defender os bichinhos, tá certo, né? Eu sempre defendo eles. Porque é a gente que invadiu o ambiente deles. A gente invade o habitat deles, tá né? certo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada tá? a você. Volte sempre.